Olá, aluno! Olá, aluna! Meu nome é Lohane, sou professora de História e nós vamos para uma aula que tem como tema o Brasil Império. Nós estamos falando do século XIX, que foi um século de grandes revoluções no Brasil e no mundo, de grandes guerras, de grandes revoltas, e no Brasil estava acontecendo algo que foi de suma importância para chegarmos até o que nós conhecemos hoje como forma de governo, que é a República. O que foi o Brasil Império? Então ele vai do ano de 1822 até 1889, onde ele se encerra com a proclamação da República. Então, de 1822 a 1889. Ele recebe o nome de Brasil Império porque nós vamos cortar as alianças. Até então, Brasil era uma colônia de Portugal. Portugal era a metrópole. Então, tudo que se produzia no Brasil tinha que ir para a metrópole, uma grande parte dos impostos ou uma grande parte das riquezas. Em 1822, então, o Brasil vai fazer essa ruptura entre Brasil, colônia, e a metrópole Portugal. Então, o Brasil vai se tornar um império. Por que império? Porque ele vai ser governado por um imperador. Daí o nome Brasil Império. Iniciou-se então com a aclamação do imperador Dom Pedro I. Ele que vai ser o nosso primeiro imperador, já o Brasil Império, isso em 1822. Nós vamos ver que vai ser dividido em duas grandes partes, o primeiro reinado, o segundo reinado. O primeiro reinado, ele acontece de 1822 até 1831. O Dom Pedro I, ele vai ser aclamado como imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil, não mais colônia, e sim do Império Brasil. Só que esse primeiro reinado, o Dom Pedro I, ele vai enfrentar uma difícil situação, porque nós dependíamos e muito de Portugal. E Portugal, ele tinha algumas províncias, algumas cortes, alguns governantes que eram totalmente dependentes de Portugal. Então, o que aconteceu no primeiro reinado? Ele enfrentou, Dom Pedro I, uma difícil situação criada por algumas províncias dominadas pelos portugueses. Então, não foi algo fácil esse primeiro reinado. A separação, ela não foi aceita por Portugal, claro. E essas províncias que foram dominadas pelos portugueses não aceitavam reconheciam então Dom Pedro como governante. Daí é um fator que dificultou o reinado de Dom Pedro I, a não aceitação de Portugal, e com isso ficou difícil também as outras províncias que são dependentes de Portugal aceitar o Dom Pedro I como um governante do Brasil, que não é mais colônia, e sim o Brasil Império, ok?